Agora vocês vão ver aqui, pesquisa maçônica. Está escrito aqui, ó, no início. O venerável mestre da loja maçônica, mestre Chico Abílio, número 4246, do Grande Oriente do Brasil, do Piauí. O GOV é maior, está em Brasília, é a maior maçonaria do Brasil, é o Grande Oriente do Brasil, né? E o nome dessa loja maçônica lá de Piauí é Mestre Chico Abílio. E cada loja tem um número. O número dela é 4246. O venerável mestre dessa loja chama-se Sebastião Wagner Pereira Alves. Em uma grande pesquisa através de jornais, revistas, documentários e internet, conseguiu, através de muitos estudos, dedicação e amor pela maçonaria, fazer esse belíssimo trabalho apresentado em loja e em seguida mostrado a toda uma sociedade maçônica e civil, os 110 maçons ilustres do Brasil, filiados ao Grande Oriente do Brasil. Isso só veio a enriquecer cada vez mais o conhecimento dos irmãos daquela oficina, demonstrando o quanto o Grande Oriente do Brasil é importante para o mestre Chico Abílio ser jurisdicionada ao GOB de Piauí. Isso faz o universo poderá guardar tamanha alegria para os maçons daquela loja. Somente o grande arquiteto do universo poderia guardar tamanha alegria para os maçons da loja. E está aqui, ó, o Sebastião Wagner Pereira Alves, o venerável mestre lá, dessa loja maçônica de lá. Então, diz aqui, mostra, maçons do Brasil. 110 maçons ilustres do Grande Oriente do Brasil. Ou seja, participa de tudo isso que a gente está mostrando aqui, maçonaria inglesa e maçonaria francesa, né? Tá? Vocês estão vendo a tela aí, não estão? Estão vendo a tela, irmãos? Alguém fala aí para mim? Está sim. Ah, tá bom. Então, vamos ver aqui. Eu vou citar só alguns rapidamente. Eu vou me deter naqueles que a gente tem mais interesse. Ademar de Barros, foi ex-governador de São Paulo. Alceu Colares, ex-governador do Rio Grande do Sul. Aldo Rebelo, político. Aleijadinho, aquele gênio do barroco, né? Almir Pazianotto, ex-ministro do governo Sarney, que também é maçom e não está nessa lista, porque acho que o Piauí conhece ali muito bem o trabalho do Sarney e Maranhão, ficaram com vergonha de botar o nome dele aqui, né? Alvarenga e Ranchinho, uma dupla caipira. Álvaro Dias, o senador do Paraná. Todos esses, você pode pesquisar os nomes deles que estão envolvidos em corrupção. Sabe o quê? Roubando do povo para a maçonaria. Aquilo que eu falo assim, roubam dos pobres para os ricos. Todos eles. E eles ficam 100% impunes, tá? Álvaro Dias, Antônio Carlos Magalhães, ex-governador da Bahia, aquele que se chamava de Toninho Malvadeza, tá? Pois Bruce Tio Chico sacrificava crianças para a maioria desse pessoal todo aí. Ele era do Ceará também, o pai dele era grão-mestre do Ceará e ele era grau 32. Antônio Palocci, político, envolveu com um montão de coisa de corrupção. Todos esses você pesquisa assim, Antônio Palocci, corrupção, Álvaro Dias e corrupção, Aldo Rebelo e corrupção, alguma coisa, você vai ver. Pesquisa, põe no Google um por um que você vai ver. Isso eles roubam, eu falo assim, uma frase que eu já repeti aqui várias vezes. Satanás tem dois grandes instrumentos aqui na Terra, os dois chifres do bode, maçonaria inglesa e francesa. E tem uma única vítima, é o povo. O povo, a maçonaria inglesa, faz sofrer, rouba do povo. A maçonaria francesa faz o povo sofrer e rouba do povo. Causa o caos no Iraque, aí vai lá a maçonaria inglesa e pega o petróleo deles. Vão lá, causa o caos no Líbano, aí pega os vestígios lá do Líbano. Causa o caos na Coreia, pega os vestígios lá da guerra e fica para eles. Causa um caos na Alemanha, como foi no mundo inteiro, a Segunda Guerra Mundial, e eles se dão bem. Quem se dá mal é sempre o povo, que morre, fica com os órfãos e as viúvas. Tá bem? Então, os irmãos lembraram lá de pesquisar esses caras aqui, ó.
Barão de Mauá, político e industrial. Barão do Rio Branco, diplomata. Basílio da Gama, escritor. Benjamin Constant, o pai da República. Bento Gonçalves, revolucionário gaúcho. Lá em Bento Gonçalves, a Igreja Católica de lá, eu tive lá há uns 4 anos, no Congresso de Anestesia lá, e eu fui visitar lá e vi a Igreja Católica na frente dela, em cima do portal, tem um olho que tudo vê enorme. Eu já mostrei aqui no Rencaut, eu tenho as fotos aqui. Lá em Bento Gonçalves, todos esses nomes de cidades são maçons. Cidade Bento Gonçalves, está aqui. Todas essas cidades, nome de ruas, prédios, aí você já identifica quem são os maçons. Mas você não vê o nome de servo de Deus nesses lugares. Quando Silas Malafaia morrer, o bispo Macedo vai ver um montão de templos, monumentos, ruas com o nome deles. Entendeu? Aqui, ó. Basílio, Gama, Benjamin, Bento Gonçalves, Bob Nelson, cantor, Campos Salles, 4º presidente do Brasil, Carlos Gomes, você vê o teatro aqui no Rio de Janeiro, Carlos Gomes, compositor clássico, tá? Passando mais aqui em cima, Casimiro de Abreu, tem a cidade aqui no Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu, Castro Alves, o poeta, Cipriano Barata, prócer da independência, Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, aquele carequinha, Dom Pedro I, é o primeiro imperador e libertador do Brasil. Imagina, usaram o Brasil aqui, fizeram o Brasil escravo. Os escravos, eu escrevi o capítulo 388 anos de holocausto dos negros e os índios aqui no Brasil. Aí, em 1888, criaram essa farsa da Lei Áurea. Agora nós vamos dar liberdade. Aí pediram para o ministro da Economia, na época, né, que era o Rui Barbosa, que era maçom também, falou, olha, você vai queimar todos esses documentos da maçonaria que prova que nós fizemos a escravidão. Então, todo escravo que tivesse um documento na casa dele, ele era preso, se não queimasse aquele documento, que provava que ele era escravo. Porque era um ato criminoso, muito vergonhoso, que foi feito no Brasil, irmão, muito antes do Holocausto, lá na Segunda Guerra Mundial, aqui em 1888, eles já tinham noção da gravidade que a maçonaria causou aqui no Brasil. De 1500 a 1888, dão 388 anos de holocausto dos negros e dos índios. Aí, por isso que o Rui Barbosa fez aquele discurso que eu botei na internet, eles tiraram do meu site o Ministério da Educação, que eu botei o Rolando Boldrin recitando aquilo que o Rui Barbosa falou. Sinto vergonha de mim, de pertencer a uma sociedade desse tipo. Ele só não falou o nome maçonaria. Eles obrigaram ele, nos 4 anos que ele esteve no Ministério da Fazenda, que era chamado na época, aí ele queimou tudo, todos os documentos. Isso é uma vergonha. Então, Dom Pedro I, o pessoal todos já participaram disso. Delfim Moreira, 10º presidente do Rio de Janeiro, uma das principais avenidas aqui de Copacabana, onde estão, de Ipanema, onde estão a área, o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, é ali onde está o Delfim Moreira. Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil. Divaldo Suruagi, ex-governador de Alagoas, aquele junto com o Fernando Collor de Mello, tudo a mesma coisa lá. Duque de Caxias, tudo maçom. Edir Macedo, pastor evangélico, está aqui, ó, o número 27, ó. Edir Macedo, pastor evangélico. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui, para os irmãos verem melhor, porque senão o povo aí de plantão, ó, aqui, ó, tá vendo aqui? Edir Macedo, tá? Tá bem? Quando está lá naquela lista que o Sade já me entregou há muito tempo, 18 de dezembro de 2001, mostrando o primeiro que ele cita na lista de Macedo, está aí, para os críticos de plantão como o Akel dizia, Pedrosa é mentiroso, aquela lista do Sade é mentirosa, irmão. Porque ele tinha um interesse que o Caio Fábio deu uma entrevista lá com ele, aí ele, agora que eu sou idólatra do Caio Fábio. Aí foi meter o pau em tudo isso que Deus tinha revelado. Como é que as pessoas fazem por dinheiro negócio das pessoas? Por isso que eu não vendi nunca livro, nada disso do Evangelho. Aqui, ó, toda informação, podia preparar um livro, um DVD, super DVD do Saad e vender por R$10 mil cada um. Olha, agora ninguém tem. São os maçons aqui do Brasil. Olha,
eu distribuí de graça, não fiz cópia de noite para libertar o povo do Brasil. Não ganhei um centavo com isso. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Eu gastei muitos e muitos dinheiro com isso. Sabe que as esposas que viviam comigo, as o cara é maluco, ele fica dando dinheiro para pastor, ele fica gastando tudo nessa obra de Deus. Ele é doido, ele é maluco. Irmão, quantas almas que eu ganhei para o Brasil, aqui do Brasil para Jesus? Quantos, irmãos, mostrando esses falsos profetas? Se as pessoas hoje estão indo para o inferno, não é porque elas querem, não é porque elas são enganadas, não. É porque elas optaram em ir para o inferno. Mas nós continuamos pregando o Evangelho. Está vendo aqui, ó? Eliasar de Carvalho, aqui é um maestro, ele não põe mais esse Eliasar de Carvalho, era evangélico também. Evangélico. Esses evangélicos, entre aspas, evangélico, eu não acredito que o evangélico esteja aí, a própria justiça brasileira já julgou que o pastor não pode ser maçom e o maçom não pode ser pastor. Agora, numa sentença que deu para o pastor Daniel Batista, que 2 falsos profetas se fizeram pastores da Assembleia de Deus, deputados usaram a máquina pública para processar o pastor Daniel. E a justiça deu ganho de causa ao pastor Daniel. Não. O pastor Daniel está certo. O maçom não pode ser pastor, nem o pastor pode ser maçom. Entra lá no Cenáculo da Fé, digite aí Cenáculo da Fé, vê lá o testemunho do pastor Daniel Batista, porque ele tinha denunciado que 60 falsos profetas por nome de pastor tinham entrado na maçonaria em Goiás. Aí quiseram prender o pastor Daniel porque ele denunciou. Para com isso. Se eles entraram e falou, por que não tem que mostrar? Porque eles têm medo da verdade, porque sabem que ali não é lugar de pastor. Então esse Eliezer de Carvalho também é. Enéas Carneiro, médico e político, aquele no meu nome é Enéas. Ernesto Geisel, isso eu sei que ele era, porque não disse para mim que ele era maçom. Eu falei, mas Geisel, por que você não vem ser presidente aqui no Brasil, governador aqui no Rio de Janeiro? Como presidente do Brasil, general, as forças ocultas não deixam eu governar. Eu não entendia muita coisa de maçonaria, praticamente nada. Mas eu lembrava que o Brizola falava isso, o Jânio falava isso. As forças ocultas é maçonaria. E ninguém chega a general, ou se você for um excelente militar, um homem honrado de caráter, você nunca vai subir, ter promoção nas Forças Armadas, ou na Polícia, no Exército, Marinha, Aeronáutica ou Civil. Porque você tem que entrar na maçonaria, você dizer, agora você comete qualquer crime que a gente te mandar fazer, você vai fazer. Aí o cara recebe promoção. Mas o policial honesto, íntegro, de caráter, de formação, principalmente o que serve ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca vai receber promoção lá, porque Satanás só dá promoção na casa dele, só para as pessoas que são dele. Então, daqui, Espiridião Amin, político, Fábio Júnior, aquele cantor, que também é maçom, ele gosta muito de falar assim, obrigado, aparecendo, né? Fernando Collor de Mello. Ele não mostrava aqui na lista que quando ele entrou para ser presidente do Brasil, ele era grau 3. Está lá no livro, como que é do pastor John Scott Horrell, Maçonaria e Fé Cristã. Aí ele mostrou que quando o Fernando Collor entrou para ser presidente do Brasil, ele era grau 3. Está aqui, ó. Tá vendo? Enéas, Ernesto Geisel, Esperidião Amin, aquele careca, totalmente careca lá do Rio de Santa Catarina, Fábio Júnior, Fernando Collor de Mello, Fernando Gabeira, olha lá. Esse é da esquerda, Fernando Gabeira. Aí tem o da direita, da esquerda, aqui, ó, do lado dentro da maçonaria. Está vendo que eu digo, entre tapas e beijos estão juntos lá, todos mundo são irmãos? O que eles fazem aqui é um circo, mas lá dentro da maçonaria são todos irmãos. O Gabeira é oposição de não sei o quê, do Fernando Collor, não sei, mas lá dentro eles são irmãos. Irmão, isso tudo é uma palhaçada, é um circo, irmão. Está vendo o que eu falo aqui há mais de 20 anos? Está lá, aqui eles são oposição, são da direita e da esquerda, mas são irmão farinha do mesmo saco. Você vê na mesmo Satanás. O que diferença tem da direita para a esquerda? Isso é um circo, irmão. Isso é uma armação. Aí você fica, não, nós vamos lutar aqui, ó, Fernando Henrique Cardoso, olha lá, ó, 34º, é acima do grau 33, só Illuminati. Isso aqui é Illuminati, Fernando Henrique Cardoso, que entregou a Vale do Rio Doce e botou no Brasil sexo, droga e rock and roll, implantou isso aqui, está escrito no livro, quem pagou a conta, como ele fez isso, quando ele recebeu milhões e milhões para instalar o tráfico de droga aqui no Brasil. Em 2009, ele foi lavar lá nas Ilhas Britânicas Virgem,
milhões e milhões aqui com o José Serra e o Silas Malafaia recebia essa grana dele na época. Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, Francisco Cuoco, ator, já anestesiei ele, se precisar anestesiar de novo, anestesio. Comigo não tem problema, eu anestesio preto, anestesio pobre, anestesio judeu, anestesio rico, anestesio árabe, tudo que for. Nunca perdi um doente, nunca perdi um doente. Deus me preparou como céu, Senhor Jesus, para salvar a vida. Eu não faço acepção de pessoas e muitos desses não me pagam. E eu não recebo e não fico com raiva deles. Entenderam? Muitos desses, olha, esse é o grão-mestre aqui do Rio de Janeiro. Operado de coluna lá no Hospital Samaritano, dei toda a atenção a ele, a velhinha dele. Deixa eu entrar no CTI para ver. Eu entrava no CTI, fiquei umas 3 ou 4 horas, estava com muita dor na coluna, dando a medicação para ele, a pressão dele estava mais alta. Cuidei dele com todo carinho. E da esposa dele, e o filho dele, ele veio a ser o outro grão-mestre, estava junto comigo lá. Esse é o Pedrósimo. Eu tenho discernimento de espírito. Eu sei, Deus me fez amar todas as pessoas. Eu amo o árabe, eu amo o judeu, o turco, o preto, o maçom, o não maçom, o islamita. É isso que Jesus veio trazer na Terra, mas eles não quiseram. Eles quiseram o ódio. Da direita contra a esquerda contra a direita, o judeu contra o árabe contra o judeu, e vai matando. É isso, essa lição de amor que nós estamos falando aqui, irmão. O Francisco Cuoco, eu sei que é maçom, eu anestesiei ele, e na ocasião foi um mês depois do Herbert Viana. Herbert Viana foi em fevereiro, acho, de 2001, e o Francisco Cuoco foi em março de 2001. E Deus me deu uma vitória muito grande. Eu estava numa situação de emergência muito grave, e Deus me deu uma vitória naquela vida. Eu estava vindo num momento tribulado daquela época que tinham me levado 3, 4 meses lá, o hospício, dizendo que era dor. Disse, esse irmão está passando aí, ó. O irmão Elon, a Denise, 3, 4 meses depois estava anestesiando Herbert Viana, Francisco Cuoco, e todos saíram bem para honrar e glorificar o nome de Deus. Gente. Sou um homem abençoado, sou um homem de Deus, eu não sou bandido, não sou palhaço, eu sei a quem eu sirvo. Eu tenho honra, eu tenho caráter, eu tenho respeito ao ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tenho discernimento para julgar e saber que eu não posso odiar ninguém. Deus me fez para que, se os árabes e os judeus tivessem acreditado no que Jesus veio fazer aqui há 2000 anos, eles não teriam matado mais ninguém, não. Eles, em vez dos árabes e os judeus, teriam se amando uns aos outros, como os primos, como descendentes de Abraão, gente. Eles têm o mesmo pai. Era para eles estar se amando, os árabes e os judeus, Ismael e Jacó. Bom, eles estão se matando. Até hoje não aprenderam a solução que Deus deu, que é Jesus Cristo. Então, por isso que eu amo as pessoas, que não vivo matando ninguém, nem odiando ninguém. Eu estou ganhando muito maçons para Jesus por causa disso. Frei Caneca era um padre, ó, lá dentro. General Osório era um grande militar. Genival Lacerda, aquele cantor barrigudo, canta umas músicas horríveis, umas bobeiras, umas besteiras, fica balançando a barriga, mas a maçom está na mídia toda hora, todo dia, vendendo milhões de CD e DVD. Essa é a mídia. Agora vai lá pregar isso que a gente está pregando aqui, com uma mensagem real, verdadeira, que salva, que cura, que pode libertar o mundo das guerras. Você não tem espaço para falar de amor na mídia. Você só fala de destruição, de porcaria. A mídia evangélica. Estou esperando a RIT TV, disse que ia me chamar lá de novo, que o maçom Silas Malafaia, vou mostrar aqui, fechou lá a RIT TV. A RIT TV obedece a Jesus Cristo, é uma TV de Jesus ou é de Lúcifer? Eles obedecem a luz. Vou mostrar aqui. O nome de Silas Malafaia está aqui no final, na letra S. Espera aí. Espera aí. E o cara diz, eu não sou maçom. Maçonaria só tem pessoa legal, bacana. Tá aí, um mentiroso. Satanás é o quê? O pai da mentira. Satanás é o quê? O enganador. E olha a multidão que vai para o inferno com Silas Malafaia. E o Saad disse, não só o Silas, mas toda a dinastia dele. Eu já mostrei aqui no dia do testemunho do irmão ex-maçom Grau 33, do Abimael, eu mostrei a assinatura da família do Silas com 3 pontinhos, gente. Uma família Malafaia. Que vergonha, que vergonha. George Savala era o palhaço carequinha. Esse eu lembro quando ele morreu. Era ainda no governo do César Maia. Ele foi decretado, eu vi que eu estava vendo o boletim de ocorrência, ele morava em Niterói, foi nomeado um colégio, grupo escolar, lá não sei aonde, das quantas, do nome do Carequinha. Então, maçom, todos esses nomes de colégio, estabelecimento, hospital, rodovia, são de maçons. Você viu como que é fácil identificar um maçom? Rua fulano de tal.
Nunca vocês vão ver Rua José Renato Pedrosa, vocês vão ver meu nome escrito no livro da vida. Lá que vocês vão ver meu nome, no livro da vida, pela graça, pela misericórdia, o amor do Senhor Jesus Cristo. Vocês não vão ver meu nome escrito em ruas, para eternizar as pessoas, para eles se tornarem imortais. Imortal é quem recebe Jesus como seu Salvador. Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, está aí. Tudo isso maçom. Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul. Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo. Tudo maçom. Entra um maçom, sai um maçom, entra outro. Guilherme, o cantor. Gilmar Mendes, aquele do Supremo Tribunal, que fez a maior coisa lá para botar para fora o juiz, aquele, como que é? Rui Barbosa, não, aquele preto, como que é o nome dele? Aquele que lutou pelo Brasil aí, qual é o nome dele? Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa. Esse homem aqui, esse Gilmar Mendes, fez de tudo para botar o Joaquim Barbosa para fora. Esse Gilmar Mendes está aí. E viram a família dele envolvida com um montão de coisas, com a loja maçônica lá da terra dele, não sei se é Mato Grosso, não sei. Golbery de Couto e Silva, o cara que fez o golpe militar aqui, na maçonaria da direita, irmão do como é que aqui que nós vimos ontem, aqui no 42, eu vi aqui eu falei, aquele que usava a cuequinha de sunga, a primeira que usou aqui, que tomava banho, aquele, qual é o nome dele? Que é da esquerda. O que eu falei agora, que é da esquerda, ele está lá, que é irmão do Fernando Collor. Cadê? Está junto, perto do Fernando Collor. Fernando Gabeira. Ó, Fernando Gabeira. Da esquerda aqui, ó. Vou ampliar aqui, ó. Um pouquinho. Ele aqui, ó. Da esquerda. Tá vendo? Ó. Do da esquerda aqui, deixa eu ver. Aqui é o Fernando Gabeira, político, junto aqui, ó, irmão do outro que fez aqui, ó, cadê? Gilmar Mendes, Golbery de Couto e Silva, ó, outro aqui, ó, que fez o golpe militar. Tá aí todo mundo vivo, recebendo uma grana, mataram um montão de pessoas, de brasileiros inocentes. Eu sou da esquerda, da direita, um montão de otários lá, ó. Foram tudo morto. Gonçalves Ledo, prócer da independência, Hermes da Fonseca, oitavo presidente do Brasil, tudo maçom. Hipólito da Costa, patriarca da imprensa. Jaime White, um pastor presbiteriano que participou desse golpe de 64. Jânio Quadros, olha lá, aquele que diz que as forças ocultas impediam dele governar. Por quê? Ele só voltou a ser prefeito de São Paulo porque ele teve que voltar para a maçonaria, que ele tinha saído depois do golpe de 64 e se aborreceu com o que a maçonaria fez com ele. Depois ele voltou para lá, Jânio Quadros. João Batista Figueiredo, esse todo mundo sabe que ele era também general. João Caetano, ator teatral, não é? Tem um teatro aí, João Caetano. Todos esses nomes de estabelecimento, irmão, é maçom. João Paulo Cunha, ex-presidente do Congresso. Joaquim Nabuco, escritor, abolicionista. José Bonifácio, patriarca da independência. José de Alencar, mano, diz que é o grande cearense, mas os caras só escreveram abobrinha, só besteira. O grande homem do Ceará é Gustavo Barroso, que traduziu aquele protocolo estabelecido, mostrando o que é a maçonaria. Nós criamos as crises econômicas. E os cristãos são os cordeirinhos, nós somos os lobos. Os fins justificam os meios. Essas loucuras todas, cara. Um livro do diabo, cara. Aí, esse que eu considero o homem mesmo de valor no Ceará, e um dos maiores heróis brasileiros, e que mataram ele, sumiram com ele, né? É o Gustavo Barroso, lá do Ceará. José do Patrocínio, abolicionista. José dos Lins do Rego, escritor. José Roberto Arruda. Esse lá de Brasília, vocês lembram dele? Foi o que ele foi impedido agora de participar das eleições. Eu peguei no jornal, eu peguei o vídeo quando fui tirar no dia seguinte na TV Globo, eles tiraram o vídeo. José Roberto Arruda dizendo, olha, vocês estão me abandonando, então eu vou dizer que eu entreguei 24 milhões que eu tirei aqui da Digital Brasília para a maçonaria, 24 milhões que eu desviei aqui, agora vocês vão me incriminar? Aqui, esse homem aqui, está aqui, confirmado.
Ó, José Roberto Arruda. Aí não deixaram esse ano ele competir. Porque ele tem que roubar sim, mas não para ele, para a maçonaria. O PC Farias foi roubar para a maçonaria, mas quis ficar com dinheiro e mataram ele. Quem matou ele? Foi a maçonaria, gente. Tá? O cara com 3 seguranças em casa e ninguém viu quem matou ele. É isso que está aí, ó. José Roberto Arruda denunciou, entreguei 24 milhões que eu desviei do dinheiro público do povo da Digital Brasília, ou a empresa de informática de Brasília, desviou 24 milhões de reais nos cofres da maçonaria. Ele falou isso. Eu tenho gravado no jornal e queria pegar um vídeo. No dia seguinte que eu fui tirar, a TV Globo tirou. Estava lá no ar, já não tinha. Você está vendo isso? Como que isso é real, irmão? José Serra, aquele que beijou o Silas beijou ele, parecia que os dois estavam até se namorando aqui, ó. José Serra para cima e para baixo. Aí, ó, maçom. Você acha que o maçom vai rasgar seda com um cara assim que não é do time dele? José Wilker, esse ator que morreu, esse há muitos anos já sabia. Esses caras que fazem sucesso aí, irmão, só da maçonaria. Eles não deixam. Vocês viram algum dia em algum jornal o meu nome nessas pessoas, entre aspas, ilustres que eu anestesiei aqui? Não posso aparecer, nunca apareci. Aparecia até o nome do cozinheiro lá do hospital, mas meu nome nunca aparecia, porque eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ser perseguido e discriminado por Satanás e os servos dele. Isso é muito claro, é muito óbvio, isso que acontece. Júlio Prestes, aqui, é o cara da esquerda, o comunista. Está lá o irmão do Fernando Collor, irmão do FHC. Irmão, isso tudo é um círculo de os governadores, essa urna eletrônica, você faz qualquer coisa, quem vai ser presidente, é tudo decidido lá dentro da maçonaria, irmão. Isso que nós vivemos é um mundo de mentira, é um circo. Isso é tudo decidido lá dentro, que chama-se Câmara do Meio, ou Câmara Média. Isso é uma palhaçada, irmão. O que nós vivemos aqui é um circo. Daqui, ó, o pessoal da esquerda, Júlio Prestes, junto lá com o pessoal todo da direita, Fernando Henrique, Fernando Collor, todo o pessoal da direita aqui, ó, Júlio Prestes, um dos maiores comunistas aqui no Brasil, maçom. Aí, irmão, para com isso, né? Por isso que eu digo, eles entre tapas e beijos, eles vêm destruindo o mundo. Essa briga que eles fazem aqui fora, isso tudo é fictício, irmão. Porque o PT está lutando contra o PSDB, a Dilma lutando contra... Isso é tudo, está tudo lá dentro da maçonaria, irmão. Isso é tudo ficção, irmão. É tudo ficção. Lamartine Barbo, olha aqui, músico, compositor. Luiz Eduardo Greenhalgh, político. Lindomar Castilho, cantor. Roberto Carlos também não está aqui. Todos esses cantores fazem. Luiz Gonzaga, o rei do paiol. O cara veio lá do Brejo, não sei da quanta, musiquinha aqui. Aí faz uma letra lá, por sinal, muito bonito. Não vamos tirar o mérito dele, o rei do baião. Aí vai lá, faz uma música, pronto. Aí põe no mundo inteiro. O cara com a música ganha o mundo inteiro, pronto. É assim que faz a maçonaria. Tá? A asa branca e pronto. Luiz Vieira, cantor e compositor. Aí vai por eles. Aí vão Machado de Assis. Eles escrevem umas porcarias, cara, umas bobeiras que não servem para nada, só para iludir o povo. Aí viram ilustres. Aqui são os ilustres. Manuel da Nobre. Aquele faz aquele programa no Silvio Santos. A Praça é Nossa. Aqui, ó. O pai dele já era maçom, ele também. Mário Covas, aquele governador que morreu lá em São Paulo. Mário Covas, maçom. Marquês de Sapucaí. Por que o nome da praça aqui de carnaval no Rio de Janeiro chama Marquês de Sapucaí? É homenagem a um maçom. Isso que nós estamos vendo, irmão. Ismael e Jacó, tudo junto dentro da maçonaria. E depois sai aqui fora, mata, fazer a guerra para matar o povo. Para pegar os bens do povo para dar dízimo a quem? Quando Bush invadiu o Iraque, matou aquele montão de coisa, ele pegou, foi lá, pegou o restante, o petróleo lá do Iraque, e foi dar dízimo para os pastores lá deles. O Melquisedeque deles. Não foi para Jesus, que ele foi matar os outros lá. Michel Temer, esse que é o satanista vice-presidente do Brasil. Porque eles não dizem, olha, eu quero me identificar, eu sou maçom, mas nós já te pegamos o vídeo dele, acho que em 2008, ele desejando Feliz Natal para os irmãos maçons, não sei o quê. Então, o Brasil está aí assim, irmão. Milton Gonçalves, aquele ator negro, agora você imagina, ele sabendo isso que nós escrevemos e mostrando 388 anos de holocausto,
que a maçonaria fez em cima dos negros e os índios para criar uma classe, uma eugenia. Matar os pretos porque eles são feios, matar os índios porque eles são gordos e que não sei o quê. Foi matando. O que o Hitler fez, irmão? Um pedacinho do que fizeram aqui no Brasil, irmão. O que o maçom Hitler fez na Alemanha, o Hitler fez durante 4, 5 anos. Aqui no Brasil foram 388 anos matando negro e índio. E até hoje, o índio que nasce com defeito físico, ele é obrigado a ser sepultado vivo. E ninguém defendeu o índio. Olha aqui. Tá? Mozarildo Cavalcante, esse toda vez que do dia do maçom ele faz a maior festa lá no Senado. Nereu Ramos, 20º presidente do Brasil. Milton Cardoso, esse é lá de Minas Gerais, político também, é um gordão de lá. Nilson Peçanha, 7º presidente do Brasil. Orestes Quest, ex-governador de São Paulo. Foi esse que o ex-bruxo tio Chico, ele contratou o ex-bruxo tio Chico para matar a Clara Nunes, que era amante dele. Ele deu um jipe, 45 mil reais, para ele fazer um trabalho lá em Minas Gerais. Porque ele é maçom e ele ia botar a boca no trombone e dizer para todo mundo que era amante dele, porque ele não queria casar com ela. Aí eles deram um jeitinho de sumir com ela no hospital. Por isso que eu estou dizendo, irmão, eles estão sumindo nos hospitais com muitas pessoas que a maçonaria manda. Muitas pessoas, por isso, imagina se eu sou um anestesista maçom e chega assim, olha, o grão-mestre do GOB lá de Brasília mandou você vai anestesiar, vamos dizer que o irmão Bruno, e ele vai lá e a maçonaria falou que ele tem que morrer nessa anestesia. Se não morrer, morre você. Foi igual o Cláudio Guerra falou com o Fleury, ó. Nós vamos matar o Fleury. Quem não quiser matar o Fleury vai morrer junto com ele. O Cláudio Guerra, que era amigo dele, não, eu concordo que mate o Fleury. Ele ficou vivo. É assim. Você imagina, irmão, se eu fosse chegar um paciente inocente, que eu não tenho nada, Deus, graças a Deus, nesses 37 anos de profissão em anestesia, nunca perdi um doente, porque Deus é fiel a mim e aos meus pacientes. Não importa se o meu doente é satanista, se é católico, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se é homossexual, todos eles eu trato bem e Deus abençoe, dá tudo certo, porque eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho que odiar nem judeu nem árabe, eu não tenho que matar nem judeu nem árabe. Foi essa solução que Deus mandou através de Jesus Cristo para acabar com essa guerra sem vergonha, imunda aí no mundo, para acabar com isso. Porque as pessoas não querem Jesus Cristo, querem isso aqui, o que você está vendo aqui, ó. Essa coisa aqui, a Orestes Quest, é da direita e da esquerda. Oscarito, aquele ator, palhaço, tudo. Padre Antônio Feijó, também, ó, padre, maçom. Paulo Maluf, irmão. Tem alguém no mundo que está envolvido em mais corrupção do que esse Paulo Maluf? Por quê? Ele rouba muito. A pessoa diz, ele rouba, mas faz, todo mundo sabe. Mas tem que roubar para a maçonaria. E ele diz guardar muita coisa para ele. Você pode roubar e muita. A maçonaria adora maçons ladrões. Que roubam de quem? De você, do povo. Para botar na conta. Por isso que eu digo, maçonaria é uma instituição que tem 2 chifres de Satanás. Maçonaria inglesa e francesa. E elas têm uma única vítima, é o povo. A maçonaria do golpe de 64, que roubou muita coisa do Brasil, e mais, por fim, o Fernando Henrique Cardoso roubou a Vale do Rio Doce. 80% das nossas empresas foram entregues lá para os Estados Unidos, a maçonaria inglesa e Inglaterra. Agora veio a Petrobras, através da maçonaria francesa, a Dilma roubou a Petrobras. Vou dizer com toda razão, se a maçonaria inglesa pode roubar a Vale do Rio Doce, a maçonaria francesa pode roubar a Petrobras de quem? Do povo. Quem se ferra é o povo. E quem se dá bem? Esse povo aqui dessa lista. Se dão bem aqui, irmão. Porque no inferno a palavra de Deus diz aos bois que estiveram à tua esquerda, ele vai dizer, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu, não me visitaste, estive doente, não me visitaste, estive enfermo, não foste ver-me, estive preso, não foste me visitar. Então ele fala tudo isso. O que é que eles fazem hoje? Tira, em vez de ir lá visitar o órfão, a viúva, os pobres, os necessitados, eles vão lá, roubam o colégio dos pobres, roubam os hospitais do pobre, roubam a Petrobras do povo, roubam as escolas do povo, roubam as rodovias do povo, entrega para esses maçons, roubam o sistema de segurança do Brasil. Esse Antônio Carlos Magalhães é que criou todo o sistema de segurança que no Brasil acabou com a segurança pública. Agora a gente tem que pagar condomínios altos, toda a taxa de estacionamento alto, porque tem que pagar os seguranças deles. Não são mais do Brasil. Entendeu como é que é isso, irmão?
Para eles é ótimo, mas vão pagar muito caro lá no inferno. Pedro de Toledo, líder da Revolução de 32, todas as guerras, os farrapos no Rio Grande do Sul, tudo a maçonaria que faz. Pedro de Toledo, Pinheiro Machado, advogado político, em Botafogo tem na rua, Pinheiro Machado, em Laranjeiras, Pixinguinha, tá vendo os atores famosos? Prudente de Moraes, esse aqui, rapaz, que traduziu o livro, esse que eu Desvendando as Trevas, ele traduziu para o árabe. Tentaram matá-lo aqui em 5 de novembro de 1897, porque ele traduziu aquele Dissipando as Trevas, que mostra que a sociedade secreta que matou Jesus, do rei Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos, ela foi refundada em 1917 com o nome de maçonaria. Ele foi mostrar essa história. Aí tentaram dar 3 facadas nele. O chefe de segurança dele, Carlos Bittencourt, se atirou na frente dele, levou as 3 facadas e morreu. Esse homem aqui, esse maçom, ó, presidente Prudente de Moraes. Entendeu? Isso que eu falo aqui, já citei várias vezes o nome dele, maçom. Quintino Bocaiúva, ex-governador do Rio, Renan Calheiros. Irmão, pergunta quantas coisas esse cara se envolveu, esse Renan Calheiros. Quanta corrupção. E está lá na presidência do Senado, não sei de onde. Olha aqui, irmão, lá de Alagoas. Tudo isso é maçom, por isso eles são impunes, mas eles têm que roubar e dar o dinheiro para a maçonaria. Roberto de Carvalho, esposo da Rita Lee, Roberto Jefferson, esse aí, ó, do mensalão, dessa confusão toda, irmão, o dinheiro vai todo para a maçonaria. Esse mensalão foi criado, irmão, para ele pegar as pessoas, o Roberto Jefferson foi combinado com eles pegarem as pessoas e entregarem as pessoas lá. Isso foi tudo armado. Esse com o Roberto Jefferson, Roberto Marinho, quem dizia que o Roberto Marinho, um cara que pega uma emissora dessa não é maçom? O Silvio Santos, todo mundo sabe que é maçom, e que o Bispo Macedo não seria maçom, gente? Com a rede de emissora dessa de televisão, está na cara que é, não precisa gostar de dizer para a gente, todo mundo já sabe disso, olha aqui. Roberto Requinhão, aqui, ó, Roberto Marinho, vou botar aqui também, o Roberto Marinho, vamos dizer, seria da direita, e o Bispo Macedo agora seria da esquerda, está lá com Lula e a Dilma. Seria a maçonaria francesa, e Roberto Marinho seria do golpe 64, maçonaria inglesa. Você vê, irmãos, estão todos juntos, tudo farinha do mesmo saco. Esse negócio de PSDB e PT é tudo igual, gente. Lá dentro é tudo igual. Isso é só um circo aqui para eles ganharem dinheiro, fazer a gente de palhaço. Roberto Requinhão, Rodrigues Alves, quinto presidente do Brasil, Roger Avancini, deve ser o palhaço Picolino, Rui Barbosa, está aqui, ó, não estou dizendo? Eles botaram ele para ele queimar todos os documentos da maçonaria, botaram ele lá, o Rui Barbosa, da escravidão, que eles fizeram no Brasil, uma coisa vergonhosa, eles tentaram jogar por baixo do tapete, e Deus me levantou, fiz a pesquisa e mostrei, o holocausto que fizeram aqui no Brasil, pior do que o que fizeram lá na Alemanha, o Hitler fez. Sérgio Vieira Melo, diplomata, Silas Malafaia, pastor evangélico, pastor não, falso profeta satanista, aqui, ó, e nega para todo lado. Eu não sou maçom, não sou maçom, maçonaria tem homens de bem, homens de valor, mas eu não sou maçom, a família dele toda vai. Olha, a palavra de Deus diz, ficarão fora do reino dos céus os idólatras, os homicidas, os bêbados, os efeminados, as prostitutas, os que matam, os que roubam, os que mentem e os que amam a mentira. O Silas Malafaia mente. E os que amam Silas Malafaia também vão para o inferno. Porque os que amam e cometem a mentira. O Silas Malafaia comete a mentira. E tem os que amam o Silas Malafaia, amam a mentira. Isso é inferno. Ou então tem que rasgar a palavra de Deus. Está vendo aqui, irmão? Como é que pode? Está na mídia, irmão. Nós fizemos 4 únicos programas contra a maçonaria lá na RIT TV. Ele fechou e o maçom R.R. Soares aceitou. Só falta botar o R.R. Soares aqui, irmão. Senão eles tiram a mídia dele. Por que eles nunca mais me chamaram lá na RIT TV? Porque tem medo da verdade, irmão. Conta essa história de Ismael aqui, ó. Que vergonha, irmão. Teófilo Otoni, político lá do Rio de Minas Gerais. Tião Viana, governador do Acre, Tiradentes, né, que eles mataram porque ele se rebelou lá contra o aumento dos impostos. Ele achou, não, vocês estão aumentando muitos impostos,
Ele foi em defesa do povo, mataram ele. Ah, você está querendo? Mataram ele. Ele foi em defesa do povo, porque estava aumentando muitos impostos. Eles queriam mais impostos. Tonico, aquela dupla, Tonico Tinoco, Valdir Raupp, senador de Rondônia, Venceslau Braz, quarto presidente do Brasil, Vicente Celestino era um cantor, aquele que cantava tornei-me um ébrio na bebida por se a esquecer. Aquela ingrata. E vai por aí afora. As músicas do homem assim, mano. Isso tudo é maçonaria, irmão. Como é que pode um negócio desse aqui? Vinícius de Moraes. Você vê em Apocalipse, em 1 Coríntios 13, que escreve a excelência do amor. Eu vi num colégio que fundaram aqui no Rio de Janeiro, a maior biblioteca aqui do Rio, uma das maiores do Brasil, talvez do mundo, aqui na Presidente Vargas, tinha as frases de Vinícius de Moraes. O amor é eterno enquanto dura. Irmão, não tinha um versículo bíblico. Um versículo bíblico. O livro mais lido do mundo, a Bíblia. Tinha frases na parede, assim, telas grandes. E disse Vinícius de Moraes, o amor é eterno enquanto dura. Por que não botou lá? Olha aqui, Apocalipse. Não tinha, na biblioteca eu não encontrei um livro da Bíblia. Na maior biblioteca aqui do Rio de Janeiro. Estou dizendo que Jesus está voltando, irmão. Aqui, Vinícius de Moraes, Valdemir Ciacei, o palhaço, a Ariela, Washington Luiz, presidente do Brasil. Você não vê a Avenida Washington Luiz aqui? Zé Rodrigues foi entrevistado pelo também maçom Jô Soares. Lá. Tudo isso é maçom, irmão. Aqui são só os 110 famosos. Mas tem tudo isso, mas muita gente aí, irmão. Muita gente. Da Igreja de Cristo que não está aqui, somos nós só. São poucos que não estão. Estão todos aí. Só que nós somos. Mas o que a gente queria mostrar aqui, isso é um balaio de gato. É direita, esquerda, é tudo a mesma N. É tudo a mesma mosca. Fica posando num lugar e no outro, é a mesma N, não muda nada. Está aqui, Silas Malafaia, Bispo Macedo. Eles ficam brigando de brincadeira, de palhaçada, causar um caos.